um sacramento que contenha em si próprio poderes salvíficos? Sabiam que Corpus Christi só foi introduzido no calendário litúrgico da Igreja Católica Apostólica Romana no 13º século, em 1264. Até então não se comemorava Corpus Christi. E Corpus Christi é comemorado na 8ª quinta-feira depois de Pentecostes. E que nesse ano caiu no dia 31 de maio. É sempre uma quinta-feira. É a 8ª quinta-feira depois de Pentecostes. Não vamos aqui entrar em detalhes de como surgiu isso. Eu sugiro que procurem, que leiam a boa literatura informando sobre isso. Mas uma irmã começou a venerar os símbolos constantes da Eucaristia. O pão, símbolo do corpo, e o vinho, símbolo do sangue. E ela pediu para que fosse instituído um culto de veneração ao corpo de Cristo. E assim, mais tarde, foi instituído o feriado de Corpus Christi. E conta a narrativa que um padre na Itália, enquanto estava por servir a hóstia, ele se descuidou como se ela fosse cair e ela partiu e saiu sangue da hóstia. E aí introduziu-se na teologia católica a doutrina da transubstanciação, que o pão, quando consagrado para fazer parte da Eucaristia, ele se transubstancia, ele se transforma em corpo de Cristo, tanto que saiu sangue da hóstia. Eu não estou afirmando que saiu sangue da hóstia, eu estou dizendo que a tradição católica apostólica romana diz isso, que saiu sangue. Ninguém prova isso. Mas esta é a tradição, e esta é a fé de muitos irmãos católicos. Insisto, irmãos, a obra que Jesus fez por nós não tem mente humana, não tem cérebro privilegiado humano, não tem enciclopedista que consiga descrever a obra de Jesus pela nossa salvação. Gravei hoje de manhã cedo um vídeo para mandar para os pastores, um pouco antes da lição, e na abertura desse videozinho coloquei a minha convicção pessoal de que a história da redenção dos filhos de Adão será matéria do aprendizado dos remidos por toda a eternidade. E nunca saberemos suficientemente sobre o grande amor de Deus, enviando o seu Filho para vir aqui morrer por nós. Os irmãos, o pastor Tiago hoje ministrava a aula, hoje à tarde, e a aula hoje era sobre a vida eterna. E o Tiago nos levou a cada um dos participantes daquela aula a alguns confrontos conosco mesmos. Uma das perguntas do Tiago era se eu soubesse que eu tenho... só eu, cada um de nós que estávamos aqui. Soubesse que tinha só 1 ano de vida, que em 2 de junho de 2019 eu vou morrer, acaba tudo aqui. O que mudaria na minha vida? Foi a pergunta do Tiago. Como é que eu iria viver? Isso fez com que cada um pensasse um pouquinho. Por que estou falando isso, irmãos? Quando nós estudávamos a Epístola aos Romanos, aquela série que durou 1 ano e tanto, a essência do ensino da Epístola aos Romanos, Paulo, o apóstolo, tentou explicar para as cabeças pensantes de cristãos em Roma, de que o ser humano, onde está o ser humano, está o problema. É próprio do ser humano estar envolto em problemas. Mas que o problema chave, essencial do ser humano, se a gente conseguisse resumir tudo numa palavra,
é a morte. Nós queremos viver sempre. Na aula do Tiago hoje à tarde, quando o Tiago fez a pergunta, eu disse, bom, a minha resposta vai diferir da resposta dos jovens. Vai diferir da minha resposta de quando eu tinha 35 anos. Porque quando eu tinha 35 anos, eu não dizia que eu ia viver sempre. Mas eu me comportava como se a minha vida, como se eu fosse ser eternamente jovem. Alguém falava de cansaço, por dentro eu ria, cansaço, que preguiçoso, que preguiçosa. A gente está sempre disposto. Eu nunca esqueço, eu era pastor em Curitiba, jovem, eu tinha 30 anos. E para subir o templo lá embaixo, tinha um escritório em cima. E tinha uma escadaria, quase íngreme, ainda existe a escadaria. Não está mais tão íngreme, eles deram uma ajustada. E eu lembro que nós tínhamos reuniões administrativas lá em cima. E o único pastor jovem era eu tinha 30 anos. Os outros pastores tinham 68, 72. Cabecinha branquinha, os pastores. E tinha que descer às vezes, o banheiro era embaixo, tinha que pegar água, pegar café. Eu subia de 3 em 3 degraus. Assim, correndo. Parecia um moleque, eu era pastor. E um dia o pastor José Gugelmin, era esse de 71 anos, 72 anos. O pastor José parou e olhou, o que é a juventude, hein? Quando nós pensávamos que teria um pastor subindo as escadas, saltitando de 3 em 3 degraus. Eu era assim. Imagina se eu vou ser assim agora. Imagina, como? Estou falando isso, irmãos, porque agora, aos 63 anos, eu tenho consciência de que não vou viver para sempre. Não, todo mundo tem consciência de que não vai viver para sempre. Pois é, mas o jovem age como se não fosse envelhecer. Imagina jovem pensar em aposentadoria, isso é conversa dos velhos. Claro que não. Mas os da minha faixa aqui estão tudo falando em aposentadoria. Aliás, a igreja aqui é dos, como é que é? Chama a palavra, como é que é, Luiz? O que se aposentaram? Vocês deram um nome aí. Jaque. Já que está aposentado, faz isso para a igreja. Mas estou dizendo que o apóstolo Paulo apresentou para a igreja de Corinto que o problema dos vários, igreja de Romanos, que os vários problemas que envolvem o ser humano, num só, o problema é a morte. Ninguém de nós quer enfrentar a morte. E Paulo veio para dizer que Jesus veio para resolver o problema da morte. Para dar vida eterna, para vivermos para sempre. E nós nos preocupamos, igreja, quando a gente abraça a fé, e bom, então eu terei vida eterna. Na resposta do Tiago, eu falei, eu vou morrer. Eu tenho só alguns anos pela frente e vou morrer. O que é que me anima? Que eu não vou ficar para sempre na sepultura. Eu creio na vida eterna. Eu creio numa vida sempre com Cristo. E isto faz toda a diferença. Irmãos, quando Jesus se apresentou à mulher samaritana, ele começou a tratar de assuntos ali, do aqui e agora com ela, para poder chegar no assunto que valha para toda a eternidade. Por que estou falando isso, irmãos? Eu quero trazer outro dia, eu recebi uma estatística recentemente, e eu esqueci de trazer. Eu quero trazer uma estatística sobre algumas perdas de fé que algumas igrejas, e nessa estatística dá o nome das igrejas, evangélicas, perderam ao longo do caminho, ao longo do percurso. A igreja metodista no período tal era assim, assim, assim. Hoje, em 2018, é assim, assim, assado. Ensinava assim, assim, assim. Hoje ensina... A igreja tal, e por aí vai. Eu falei metodista aleatoriamente, poderia falar qualquer outro nome. Mas a estatística que mais me deixou estarrecido, igreja. Um número assustador de igrejas evangélicas no mundo, no Brasil e no mundo, não creem mais na volta de Jesus. Vocês, ao ouvirem eu falar isso, podem pensar, não, essa estatística deve estar errada. Ora, uma igreja evangélica
não crer na volta de Jesus. Irmãos, precisamente por não crerem mais na volta de Jesus, é que começaram, mas eles não são loucos de chegar aqui no púlpito e dizer, olha, Jesus não vai voltar. Os pregadores do passado se enganaram, eles não são loucos de dizerem isso. Sabe o que eles dizem no lugar disso? Eles começam a ensinar que a prosperidade, que a ausência de doença, que a saúde plena é aqui e agora. Basta que eu participe de uma corrente de não sei quantas sextas-feiras, de não sei quantos sábados, de não sei quantos domingos, e dê uma oferta generosa, o Senhor vai contemplar a minha fé. E eu antes tinha um carrinho bem velhinho, agora eu tenho vários carros importados. Eu antes tinha uma oficinazinha com um pouquinho de fregueses, eu agora tenho concessionárias revendendo carros zeros importados. Vocês já viram pregações assim? Eu já. Teologia da prosperidade não é bíblico. Deus, se Ele quiser, Ele pode fazer um filho ou uma filha prosperar. E nós temos exemplos múltiplos na Bíblia e fora da Bíblia, de servos de Deus que prosperaram. Mas a teologia da prosperidade ensina que se eu estiver em sintonia com Deus, eu vou prosperar, financeiramente e também com saúde. Mas se eu não estou em sintonia com Deus, então eu não prospero financeiramente, e a minha saúde, a minha ausência de saúde é porque eu estou em pecado. Que absurdo! Onde está isso na Bíblia? Mas os irmãos percebem como doutrinas vitais da fé cristã, e principalmente a que não acredita mais no mundo vindouro, abençoado, a pátria abençoada, o país das terras da além-rio, que os poetas e os fiéis de Deus cantaram em todos os tempos. Eles não acreditam mais nisso. Que triste ser crente assim, irmãos. Uma igreja de crente assim usa o nome de Deus para sustentar um clubão, mas não transforma a vida de ninguém e não prepara ninguém para o céu. Vamos voltar ao encontro de Jesus, aqui em João 4. Quando o Senhor veio a saber, verso 1, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João. E pastores que não fazem batismo. Não é que são contra o batismo. A igreja não atrai vidas para selarem um compromisso com Cristo por meio do santo batismo. Graças a Deus, Deus tem usado esta igreja e cada servo, cada serva dele. E a cada ano o Senhor tem trazido um filho, uma filha, para selar a sua vida por meio do santo batismo. Eu sei que neste ano nós teremos santo batismo. E eu tenho a minha neta, Maria Eduarda, que está me cobrando demais. Já fez 14 anos. O Tony já pediu. E nós temos expectativas com a Isa, com a Flavinha. O Senhor vai tocar em cada coração. Mas a igreja é uma igreja que batiza. O texto aqui diz que os fariseus ouviram que Jesus fazia mais batismo que João, que era profissional do batismo. Desculpa, profissional do batismo é forcei a barra. Mas o apelido dele, João Batista, porque ele fazia batismo. Ele pregava o batismo de arrependimento, e por isso o nome João Batista. Peraí, Jesus está batizando mais do que João. Isso impressionou eles. Jesus deixou a Judéia e resolveu ir outra vez para Galiléia. E passou por uma cidade, Sicar. Eu fui ver a fama de Sicar, o significado de Sicar. Não sei se alguém já lhes disse. Cidade dos bêbados. Sicar, cidade dos que se encontravam para encher a cara. E Jesus, no seu itinerário, ele programou de passar por Sicar. Ele podia ir sem entrar em Sicar, mas ele se programou para entrar lá e lá entrou. Outra coisa,
O texto diz que Jesus passou por lá meio-dia. Não, aqui fala a hora sexta. É isso. Meio-dia. Passou, onde ele passava estava um poço famoso, um dos famosos poços de Jacó. Então ali em Sicar, aquele era o poço de Jacó, no singular. E muita gente vinham das cercanias para buscar água daquele poço de Jacó. Milenar poço de Jacó. Ainda com água boa, viva, alimentava toda aquele vilarejo, aquela aldeia. Mas me chama a atenção, irmãos, a hora que Jesus passou ali e parou. O texto sagrado diz que era a hora sexta. A hora sexta, quando Jesus parou junto à fonte, é meio-dia. E nessa hora, calor escaldante, sol causticante, ninguém descia para buscar água. Ninguém não. Tinha uma mulher que tinha culpa em cartório. Havia uma mulher que tinha vergonha de aparecer em público. Então ela não ia buscar água na hora em que todas as senhoras, ou moços, ou homens, estivessem lá para pegar a água. Ela foi num horário que ela sabia ninguém estaria lá. Muito quente para descer aquela hora. É melhor ir mais cedo ou mais tarde. Por que eu estou falando isso dessa mulher? Os irmãos estão lembrados que o texto sagrado diz, a certa altura da conversa, e o Senhor Jesus entabula a conversa com ela, ela estranha, porque um judeu não falava com um samaritano. Cabe aqui um rápido esclarecimento. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos, inicialmente, era povo de Deus também. Samaria, vamos lá, os samaritanos eram povo de Deus. Desde que Deus chamou Abraão e prometeu fazer dele uma grande nação, e cumpriu a promessa. Bem mais tarde, Deus levanta Moisés. Agora eles estavam escravos no Egito. Deus levanta Moisés para tirar o povo da terra da escravidão, para ir para a terra prometida, para rimar, para a terra da promissão, para Canaã. Moisés foi esse líder até quase entrar em Canaã. Lembram que Moisés não entrou na terra prometida. Josué substituiu Moisés e conduziu o povo à terra prometida. E desde Josué, por um longo período, o povo de Deus era governado, o regime de governo do povo de Deus, a gente chama, em ciência política e na teologia, chama-se teocracia. É o governo dos ayatolás no Irã. Era governo, Deus governar. Então, teocracia. Era assim. Ia bem Israel. Um certo período, Israel passou a ser governado na teocracia por juízes. Samuel, ele tinha tríplice função: sacerdote, profeta e juiz. Eu falei de Samuel porque Samuel foi o último juiz de Israel a reger o povo de Israel. E na regência de Samuel, Deus instituiu, agora não mais a teocracia, mas a monarquia, o reinado. E o primeiro rei de Israel foi Saul. Lembram que Samuel ficou chateado e Deus disse para Samuel: Samuel, não é a ti que eles estão rejeitando, é a mim. Lembram disso? Pois bem, Saul foi rei em Israel. O povo de Israel era um povo só. Terminou o reinado de Saul, reinou 40 anos. Davi assumiu, reinou 40 anos. Terminou o reinado de Davi, Salomão, seu filho, assumiu, reinou 40 anos. Saul, Davi, Salomão. Quando Salomão morreu e o filho Roboão assumiu, vocês conhecem a história, ele foi mão pesada com Israel. Os mais velhos conselheiros do seu pai disseram: olha, seja mais dócil, seja mais brando, tu vai ter a nação toda nas tuas mãos.
Ele mandou uma resposta: o meu dedinho mínimo é mais grosso que o lombo do meu pai. Mostrando como é que ele ia tratar o povo. Ele desprezou o conselho dos anciãos e foi duro. O que aconteceu? Houve a ruptura do reino. E aqui, estou contando toda essa história para chegar nisso. Para quem eram os samaritanos. Houve a ruptura e Israel ficou dividido. Duas tribos. Israel era formado das 12 tribos. Duas tribos formavam o reino do sul, capital Jerusalém. E as outras 10 tribos que se rebelaram contra a casa de Davi, agora com seu neto Roboão, resolveram estabelecer um outro reinado. E eles foram buscar um que estava no Egito, Jeroboão, e assumiu. E a capital do reino do norte passou a ser Samaria. Mas por que eu estou enfatizando tanto Samaria? Os samaritanos tinham o mesmo Deus de Israel, tinham a mesma lei de Israel, tinham as mesmas revelações de Israel. Onde está a diferença? Os samaritanos começaram a introduzir no culto verdadeiro que eles tinham do Deus de Israel, no ritual do santuário deles, eles começaram a instituir práticas dos povos pagãos. Desde sacrifício de crianças e outras aberrações mais. De tal maneira que um judeu queria ver o ímpio mais ímpio pela frente, mas não queria um contato com o samaritano, porque o samaritano conhecia a revelação de Deus e misturou tudo com práticas diabólicas. Em palavras simples, a ideia é essa. Mas os samaritanos se consideravam um povo de Deus. E havia uma disputa. Qual povo era mais povo de Deus? Os samaritanos diziam que eram eles. Os judeus diziam que eram eles. Os judeus tinham um monte onde eles adoravam, era o lugar da adoração. Em Jerusalém, o monte Moriá, o monte Sião. Os samaritanos tinham um monte também, era o monte Gerizim. Então os judeus diziam que o lugar certo da adoração era em Jerusalém, no monte Sião. Os samaritanos diziam, não, o lugar certo é no monte Gerizim. Vocês perceberam a preocupação da conversa da mulher com Jesus? Qual é o lugar certo da adoração? A mulher estava enredada de problemas pessoais, existenciais terríveis. Ela não podia sair na rua nos horários normais, de tão mal vista que era. Ela escolhia horários em que as pessoas não estariam ali, para ela poder transitar de forma menos desconfortável. Cheia de problemas, vem discutir teologia com Jesus. Qual é o lugar certo da adoração? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque há igrejas nossas cheias de problemas. Mas ao invés de discutir o que eu posso fazer para me achegar mais a Deus, para ter certeza da presença de Deus na adoração, querem discutir teologia. Querem discutir questões, algumas das quais nem reveladas são, não passam de conjecturas, são opiniões de estudiosos, mas não são um categórico assim, diz o Senhor, que dê para cravar, dizer isso é assim, ponto. Quem pensar diferente está errado. Não. A mulher queria discutir teologia com Jesus. Sabe o que me chamou a atenção? Era hora de comer. Jesus tinha fome. Os discípulos que estavam com ele também tinham fome. Jesus deu um jeito de providenciar que os discípulos fossem ao centro da cidade para comprar comida. De maneira que ficou só Jesus e a mulher ali junto ao poço de Jacó. E então começa o diálogo. Nós somos 3 pastores aqui. Mas tenho dito e vou repetir sempre que nós batistas em geral e batistas do 7º dia inclusive temos um princípio universal, temos um princípio do sacerdócio universal de todos os salvos, de maneira que todos nós somos pregadores. Ou a gente prega na igreja, ou a gente prega num grupo de amigos, num aniversário, numa festinha, dentro do barzinho. Eu duvido quem já não pregou dentro do barzinho. É até paradoxal, mas isso acontece, eu sou testemunha disso.
Mas há pregadores, só pregam para grandes auditórios. E colocam um preço alto na sua pregação. E grandes auditórios. Se não for com X mil pessoas, não vou pegar o avião para ir lá pregar. Vocês sabem que há pregadores assim. Jesus já pregou para grandes auditórios. O Sermão da Montanha é um exemplo. Mas estou convencido que os maiores sermões de Cristo foram para um auditório de uma só alma. E Jesus pregou palavras de muita vida e de transformação. E o exemplo está aqui no caso da mulher samaritana. Falavam de água. Irmãos, eu não vou entrar numa heresia que eu li recentemente. Mas existe um grupo de teólogos que pegam esse diálogo aqui, de água viva, e dizem que a mulher e Jesus falavam de sexo. Eu não vou entrar nessa heresia, porque chega a ser nojenta. E eu estou falando de teólogos evangélicos que defendem isso. E tem um famosíssimo de uma grande igreja batista aqui em São Paulo. Ibabe. Estarrecedor. Eu li várias vezes, eu estou lendo errado, não é possível. Ele é um pastor, ele é um professor de teologia, ele não pode estar escrevendo isso. Mas escreveu. Jesus falou da água para ela. Jesus pediu água. Ele entrou no terreno dela, ela foi buscar água. E ele pediu água. Aqui está uma lição para nós, irmãos. Nós somos chamados a testemunhar da nossa fé. E quantas vezes nós nos tornamos inconvenientes no ambiente de trabalho, num passeio, num café, querendo evangelizar alguém na marra. Que tal nos interessarmos por aquela pessoa que estamos pensando em evangelizar? Que tal entrar no terreno daquela pessoa e conversar coisas que interessam para aquela pessoa? E depois de granjear-lhe a confiança, puxar para o nosso terreno e mostrar a proposta de uma vida melhor que nós temos a oferecer. Jesus fez isso com ela. Jesus pediu do que ela sabia, ele pediu água. E ela ficou estarrecida, como tu és judeu, como é que tu está falando comigo? Jesus não respondeu exatamente a contestação dela. Jesus disse, olha, se tu beberes da água que eu te der, tu não vais ter mais sede. Evidente que a mulher ficou encantada com esta oferta. Em todos os aspectos ela era cômoda, confortável para ela, se fosse verdade. E ela perguntou, mas para aí, mas tu não tem balde para tirar água? Como é que tu vai me dar água se tu não tem balde para tirar água? Eu falava hoje de manhã, não tem nada a ver com o balde d'água, mas tem a ver com água. Hoje de manhã, lá na igreja de Jaguaré, conversávamos e tal, batismo. A certa altura falávamos sobre Santa Ceia, falamos sobre batismo, e daí falei de uma piadinha que existe, só que esse pastor não é piadista, mas ela chega até nós como se fosse uma piada. Diz que para ser salvo tem que ser batizado, porque nós, batistas, afirmamos que o batismo não salva, ele é só um símbolo. E como exemplo de que batismo não salva, nós falamos do ladrão na cruz. Ele não foi batizado, e Jesus garantiu, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus deu uma certeza de salvação e ele não foi batizado. Pois esse pastor gaiato, que se acha mais esperto do que todos, diz que para ser salvo tem que ser batizado. E aí ela pergunta, mas e o ladrão na cruz? Foi batizado. Como que o ladrão na cruz foi batizado? Ué, quando os soldados jogaram a lança em Jesus e furou, jorrou sangue e água. Aspergiu. Primeiro que batismo é submersão, é imersão, é sepultamento na água. Mas para ele... Tá. Vamos lá. Jesus falou da água para essa mulher. Jesus falou de água viva. Jesus falou de água que, se ela bebesse, nunca mais teria sede, não precisaria voltar ao poço de Jacó. Tu não tens
com que tirar a água. E Jesus começou a falar com ela, e agora sim, Jesus muda de conversa. Sem mais nem menos, eles estão falando de água, Jesus na lata. Chama o teu marido. Vocês estão imaginando esse diálogo? Estão falando de água. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ninguém falou de marido, ninguém falou de filhos, ninguém falou de casa. Chama o teu marido. Eu não tenho marido, Senhor. Jesus falou, tu disseste muito bem, porque tu já tiveste 5 maridos, e agora o que tens é teu amante, não é teu marido. Não está escrito é teu amante, mas a interpretação do texto é essa: 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido, não é casada com ele. Quando Jesus falou isso, o texto sagrado diz que ela deixou o seu cântaro e correu na cidade. Para que ela foi lá na fonte de Jacó? Suprir uma necessidade real: água. E o texto diz que ela deixou o cântaro para ir avisar os parentes, os conhecidos, os amigos: eu acho que eu encontrei o Messias, porque ele fala de mim, ele sabe tudo de mim. Irmãos, nós vamos caminhando já para finalizar a meditação desta noite. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a mim e faço a cada um dos irmãos. O texto diz que a mulher deixou o seu cântaro e foi anunciar o encontro que ela teve com o Messias. Como está o teu cântaro? A que ponto tu estás apegado ao teu cântaro? O que há no teu cântaro que te impede de sair e mostrar para as pessoas do teu relacionamento que Jesus mudou a tua vida? Que Jesus é quem faz a diferença na tua vida. Eu peço a Deus nesta noite que o Espírito Santo fale a mim e a cada um dos irmãos e irmãs, dizendo aí no teu íntimo, qual é o cântaro que o Senhor espera que tu deixes também. Deixes aos pés de Jesus, para receber a água viva, para receber a água que fará toda a diferença nesta vida e na vida por vir. Lembram que a mulher perguntou: onde adoro de verdade? Onde é a adoração verdadeira? Nesse monte, já falei há pouco, Monte Gerizim. Ou em Jerusalém, Monte Moriá, Monte Sião. Lembram da resposta de Jesus? Nem neste monte, nem em Jerusalém. Deus não está preocupado com a forma do culto e nem com o local do culto. Deus está preocupado com o espírito com que eu ofereço um culto a Ele. Deus está preocupado com a minha motivação, se ela é adoração a Ele, ou se ela é, desculpem minha honestidade, o que a maioria dessas igrejas que não creem mais na volta de Cristo e tem que insistir na teologia da prosperidade, não passa de um clubão de crentes. A igreja não é para ser clubão, a igreja não é para ser ONG, a igreja tem que ser o lugar onde eu venho me encontrar com Deus, onde eu venho renovar as minhas forças. A igreja, somos cada um de nós. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, mas Deus nos dá o privilégio de termos um lugar para nos reunirmos confortavelmente e orar, e cantar, e meditar na sua palavra. É para isso que nós somos chamados. O ministério do louvor não canta aqui para cantar bonito. O ministério do louvor canta para exaltar aquele que trouxe sentido à nossa vida. Quando B.J. Thomas cantava Jesus Cristo mudou meu viver, diferente hoje é o meu coração, ele estava testemunhando uma obra que Jesus fez na vida dele.
E cada um de nós é chamado para testemunhar essa transformação. A mulher foi na cidade e Jesus pregou só para ela. E eu acredito que houve mais conversões de que se Jesus tivesse pregado um sermão para um auditório enorme. Porque muitos deles creram que ali estava o Messias prometido. Eu vejo que tu és profeta. Ele disse, eu sou. E o título eu sou, os irmãos, especialmente os que estudaram teologia sabem, é um título da divindade. Quando Deus chamou Moisés para tirar Israel da terra prometida, Moisés disse, Senhor, mas em nome de quem eu vou me apresentar? Eles nem sabem, nem me conhecem. Com que autoridade eu vou me apresentar para tirá-los? Deus disse, diga, Êxodo 3,14, diga-lhes que eu sou, te enviou. Quando Jesus discutia com os fariseus em João 8, sobre a libertação que ele veio trazer, e os fariseus contestaram dizendo, nós não somos escravos, como conhecereis a verdade vos libertará? Nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me ouviriam, porque Abraão desejou muito os meus dias. Eles disseram, mas como está falando de Abraão? Quando Jesus estava aqui na terra, fazia 2000 anos que Abraão tinha existido. Mas como está falando de Abraão se tu não tem 50 anos? É como se eles dissessem, nosso pai Abraão viveu há 2000 anos atrás, não tem 50. Como é que está falando que conhece Abraão? Lembram da resposta de Jesus? Em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E quando ele disse eu sou, os judeus entenderam tão bem essa afirmação, que pegaram em pedras para matá-lo, porque ele estava atribuindo a si um título da divindade, que foi atribuído a Deus lá em Êxodo 3,14. Agora aqui para a mulher, eu vejo que tu és um profeta, és Messias. Eu sou. Igreja, cada um vai voltar para a sua casa agora. Nós estamos prestando um culto de adoração, de celebração a Deus e de renovação da nossa aliança com Ele. Jesus se apresentou para a mulher como Deus, como eu sou. E ela mudou de vida. E muita gente mudou de vida. A pergunta que me faço e devolvo para a igreja é, quem é Jesus para mim? O que Jesus significa na minha vida? E quando, irmãos, os pregadores vêm a esse lugar para pregar esta palavra, não é para dizer tu estás mal, tu estás em pecado, tu estás caído. Não é esse o sentido. Creiam, o sentido é, Jesus é tudo para nós. Jesus nos amou e nos ama e nos quer com Ele. Dá para resistir a tão grande amor? Dá para recusar tão grande amor de Jesus? Alguém me pergunta, mas o que eu posso fazer para não recusar? Eu tenho que ficar santinho de uma hora para outra? Isso não existe. Tudo que Jesus espera é que eu reconheça que eu sou um pecador e que eu preciso dele. E que eu acredite que ele tem poder para suprir as minhas deficiências. Ele lê o meu coração. Ele sabe o meu desejo de servi-lo cada vez melhor. Mas ele sabe como eu sou torto e errado. Como os meus bons propósitos às vezes caem por terra. Mas se eu reconheço essa minha fragilidade, essa minha impotência, essa minha incompetência de viver a vida ideal, e peço a Ele que me ajude, acredite, Ele está junto ao poço como esteve com a mulher samaritana, disposto a caminhar contigo, de maneira que um dia vivamos sempre, sempre com Ele no lar dos salvos. Que Deus abençoe esta igreja, que Deus nos abençoe e fortaleça cada um de nós no seu propósito de servir a Jesus. Amém. Qual é o hino? Nós vamos cantar 155 do cantor cristão. Enquanto cantamos, vamos participar com os nossos dízimos e ofertas também. 155.
em Jesus, é o grande amigo. Em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ele vai se preparar para chegar para a oração. Eu gostaria de ler sobre esse texto, uma conclusão do pastor, professor, Dr. John MacArthur. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana ilustra 3 verdades inegociáveis sobre a salvação. Em primeiro lugar, a salvação vem somente para aqueles que reconhecem sua desesperada necessidade de vida espiritual. Em segundo lugar, a salvação vem somente para aqueles que confessam e se arrependem de seus pecados e desejam perdão. E em terceiro lugar, a salvação vem somente para aqueles que recebem Cristo como o seu Messias e Salvador. Oremos. Deus bondoso, misericordioso, nós queremos, em nome de Jesus, agradecer por esses momentos de adoração que escutamos a Tua palavra, ó Pai. Como é bom escutar uma palavra, ó Senhor, que toca o nosso coração e nos faz, ó Pai, entender que estamos sob a Tua soberania. Amém. Senhor, que a cada dia, que a cada momento,
podemos beber da água da vida, que é Jesus Cristo. Pai, que essa água não se seque em nosso coração, em nossa alma, Pai. Senhor, se alguém aqui, algum de nós, ó Pai, que quer desistir, que está passando por momentos difíceis, ó Pai, nós pedimos que através do Teu doce Espírito, nós possamos ser atingidos, ó Pai, pelo Teu poder e pela Tua graça, Senhor. Amém, Senhor. Pai, preserva essa palavra em nossos corações. Amém, meu Deus. Por onde andarmos, por onde irmos. Sabemos que passaremos uma semana longe aqui da Tua casa de oração, longe da presença dos Teus irmãos. E bem sabemos, ó Pai, que é nesse momento que o inimigo mais atua para tirar essa palavra maravilhosa, esses louvores cantados, ó Pai, da nossa mente, do nosso coração. Por isso eu reforço, Pai bendito, em nome de Jesus, Pai, preserve essa palavra em nosso coração. Mais do que isso, Senhor, como nós escutamos do pastor Bernardino, Pai, dê-nos o privilégio essa semana de falar desta palavra a alguém que não conhece Jesus Cristo, Pai. Dê-nos a oportunidade, a melhor oportunidade, ó Senhor, que venha de Ti, para que nós possamos compartilhar aquilo que nós vivemos, a liberdade alcançada pela Tua graça, pela morte sacrificial de Cristo Jesus. Obrigado por todos que vieram a esta casa. Obrigado por aqueles que nos assistiram pela internet. Toca no coração igualmente, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, esse culto está encerrado. Tenhamos todos uma semana abençoada, guiados por Jesus.